tempo que a gente fica longe um do outro, mas há tempo de voltar, irmão, e parar de bobeira. Há tempo de pedir perdão e falar: para com isso, eu te amo, você é irmão em Cristo e nós vamos morar no mesmo céu. Há tempo de afastar, de abraçar, mas há tempo de abraçar. Há tempo de chorar, há tempo de pedir perdão, há tempo de restauração. Mas eu tenho uma carta, Pai, está aqui, todo escrito de dívida eu rasgo. Eu paguei na cruz do Calvário, Ele não deve mais nada. O texto que nós vamos ler hoje é uma carta. Eu preguei essa palavra uma vez nesses 16 anos aqui no ministério. Porém, hoje, o Senhor falará de uma maneira diferente. Se você nunca teve, e eu espero que você já tenha lido um livro da Bíblia, se você nunca leu um livro da Bíblia, hoje você vai ler um livro da Bíblia. É uma carta pequena, é uma carta do apóstolo Paulo a Filemon. Abra sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, na epístola ou carta do apóstolo Paulo a Filemon. Todos nós sabemos, ou a maioria, a Bíblia é um conjunto de livros que contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Desses 27 do Novo Testamento, 21 cartas foram escritas, cartas universais, cartas pastorais e carta pessoal. Carta pessoal foi apenas essa que leremos agora, carta do apóstolo Paulo a Filemon. Amém, queridos? A leitura será um pouquinho extensa, mas vale a pena. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa, graça vos e a paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade, o teu amor e a tua fé que tendes para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja edificada no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foram reanimados. Pelo que, ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também, agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho, diga comigo, meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões ou algemas, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Eu bem o quis conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas não quis fazer sem o teu parecer, sem o teu consentimento, sem a tua autorização, para que
o teu benefício não fosse como por força, isso não fosse forçado, mas voluntariamente. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o recebesse agora para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se tens feito algum dano, ou se está te devendo alguma coisa, te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, do meu próprio punho escrevo, eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves a tua alma. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, ou mais do que eu estou te pedindo. Aqui ele já vai finalizar. Juntamente, prepara-te também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saudai Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristóteles, Demas, Lucas, meus cooperadores. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, com vosso espírito, e todos que podem dizem: amém. Você leu uma carta completa. Eu disse que dentro dos 27 livros do Novo Testamento, temos 21 cartas escritas por diversas pessoas, pelo apóstolo Pedro, por Judas, não Iscariote, outro Judas, mas na sua grande maioria, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele escreve aos Romanos, ele escreve 1 Coríntios, ele escreve 2 Coríntios, ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve aos Colossenses, ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo. A segunda carta é a derradeira, é a última, quando ele está se despedindo. E ele escreve uma carta diferente de todas as cartas. Não é para a igreja, não é uma carta pastoral, instruindo um presbítero, não é instruindo um pastor. Ainda que Filemão tinha uma igreja em sua casa, em Colosso, mas essa carta tratava de um assunto pessoal. E o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta direcionada a uma pessoa. E é lindo como ele se apresenta. Hoje, no final da mensagem, a gente coloca pastor Sérgio, fulano de tal, né, o remetente. Naquele tempo era o contrário, já começava apresentando quem é que estava escrevendo e para quem que era que estava escrevendo. A Teófilo, você lembra quando Lucas escreveu a Teófilo? Não sei quem é Teófilo. Você vê isso no Evangelho de Lucas, você vê isso em Atos dos Apóstolos. Alguns até acreditam que Atos dos Apóstolos seria Lucas 2 ou continuidade de Lucas, que ele termina na ascensão e ele começa na ascensão, escrevendo para a mesma pessoa, Teófilo. Mas essa carta é diferente de todas. É uma carta recheada de amor. Não é uma carta de exortação. Não é uma carta de doutrina. Não é uma carta
de punho ministerial. É uma carta de reconciliação. É uma carta de restauração. Tem 3 personagens dentro dessa história. Filemon, aquele que morava em Colosso, que tinha uma igreja em sua casa, que era o senhor, que era o patrão, que tinha um escravo que se chamava Onésimo. Onésimo significa inútil. Esse Onésimo, não sei por cargas d'água, ele fugiu. Alguns acreditam que ele roubou Filemon. Ele fugiu de Colosso e ele foi para a grande metrópole da época. Ele falou: ninguém me encontra em Roma. É uma agulha no palheiro. Nunca mais vai me ver. Foi isso que aconteceu. Onésimo fugiu da sua cidade, fugiu do seu emprego, fugiu do seu senhor, fugiu da sua congregação e ele foi parar em Roma. E eu não sei o que aconteceu, que Onésimo foi preso. E sabe o que acontece? Coincidência? Não acredito. Acredito em plano divino. Ele foi parar na cela do apóstolo Paulo. Enquanto muitos viam um criminoso, enquanto muitos viam um escravo, o apóstolo Paulo teve um olho de graça, um olho de bondade, um olho de misericórdia. Eu começo a imaginar o diálogo. Como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Onésimo. Eu não valo nada. Eu não presto para nada. Ele falou: quê? Eu sou escravo. Como é que você parou aqui? Não sei o que eles disseram, mas ele talvez foi confiando no velho Paulo, um homem da barba branca, um homem poligrota, judeu de judeu, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, falava 5 idiomas, um homem que tinha dupla nacionalidade, estava preso em Roma. Ele não era qualquer um, ele fazia a sua própria defesa. Ah, Paulo, o velho Paulo, ele sabia chegar pelas beiradas, ele analisava, ele pregava para grego, ele pregava para italiano, ele pregava para os judeus, ele pregava para os gentios, ele pregava para todo mundo. Um dia ele foi, aleluia, num lugar que o que tinha era deuses. Esse é o Deus fulano de tal, esse é o Deus ciclano de tal, esse é o Deus sol, esse é o Deus da barata, esse é o Deus. Aí tinha um altar, o Deus desconhecido. Ele falou: pronto, é aqui que eu prego. Eu prego no nome do Deus desconhecido, aqueles que vocês não conhecem. Esse é o Deus que eu estou apresentando a vocês. Ei, Paulo que tinha discernimento de entender o que era de Deus e o que era do diabo. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, sai demônio da adivinhação. Ei, Paulo, que abandonou tudo para servir a Deus, que abandonou os muros de Jerusalém, que abandonou as riquezas, que abandonou os privilégios, que abandonou o status de rabino, de mestre, de fariseu, para levar a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e esse homem aparece lá. E ele começa a conversar, Gabriel, e vai descobrindo. Ah, eu sou de Colosso. Ele falou: rapaz, eu já fui lá. Eu tenho um amigo lá. Eu já preguei lá em Colosso, lá na casa de Filemon. Ele falou: isso não está escrito, eu imagino. Ele falou: Filemon, meu patrão, ele está atrás de mim. Eu fugi dele. Não sei se essa história aconteceu, mas Paulo entendeu e conheceu Onésimo, sabia que ele era um escravo fujão e que ele estava ali, e ele abriu o coração e falou: olha, meu Senhor está atrás de mim. E você sabia que naquela época um escravo fujão poderia ser morto? Você sabia disso? É muito difícil a gente entender os costumes daquela época. Uma pessoa cristã tem um escravo, mas era tempos diferentes.
E hoje eu costumo dizer que há muitas escravidão diferente hoje, só mudou o nome, né? Uma carteira azul, onde você dedica mais de 10 horas do seu dia para simplesmente comer e beber. É uma escravidão mais moderna. Se você não concorda, está tudo certo. Onésimo, eu não valo nada, eu sou um fugitivo, eu estou aqui. E o apóstolo Paulo começou a pregar. Você já ouviu falar de Jesus? O Messias, o Salvador da humanidade, aquele que esvaziou de sua glória, deixou sua forma de Deus, veio como homem, habitou entre nós, entregou sua vida para pagar pelo seu pecado, Onésimo. Teve uma pessoa que fez isso por mim? Sim. Deus se encarnou, aquele que criou todas as coisas. Ele se diminuiu e veio como homem. Ele sentiu dor, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele chorou, ele sangrou até a última gota de sangue. Foi só para te salvar da condenação do inferno, para abrir as portas do reino do céu. É o Messias, é o Salvador, é o prometido de Deus. E o evangelho vai crescendo. O apóstolo Paulo vai dizendo assim: eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Ele pega o traficante e faz dele um pastor. Ele pega o ladrão e faz dele um missionário. Ele pega o violento e faz dele calmo, manso, humilde, que leva o fardo do Senhor. Ele transforma, porque o poder de Deus, ele vem e transforma o mau caráter em uma pessoa que tem caráter. É impossível você estar com Jesus e continuar da mesma maneira. A Bíblia fala de um homem que estava em riba de uma árvore, e ele falou: eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa. E o primeiro encontro de Jesus com Zaqueu já começou a transformação. Senhor, se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse? Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse também é filho de Abraão. É impossível andar com Jesus e permanecer no erro. Jesus andava no meio dos pecadores, mas os pecadores abandonavam os pecados. Amém? Os fariseus falavam: ele come com um pecador. Mas só que o pecador chorava e enxugava os pés dele com seus cabelos e adorava. E Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. Aleluia! Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem: a graça me alcançou. Um fugitivo alcançado pela graça de Deus. Não onde a graça te alcançou. Onésimo fugiu para bem longe dos olhos do seu patrão, da sua família, da sociedade. Ele foi parar em Roma. Mas só que os olhos do Senhor estavam lá. O salmista disse: se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor me vê. Na onde eu irei? Para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Lembra de um doido que tentou fazer isso? Estou tomando a liberdade. Depois que chegar no céu, eu peço perdão direto para ele. Jonas, eu tenho uma missão para ti. Vai para Nínive. Não, eu quero Nínive, não. Eu quero outra cidade. Nínive, não. Jonas, Nínive é importante para mim. Vai para Nínive. Não, lá mata profeta. Não. Esse povo nem judeu não é. É um povo gentil. Eu não vou profetizar para esse povo, não. Eu vou comprar um bilhete para Tarso. Toda vez que você quer fugir da presença de Deus, o diabo prepara um barco para você entrar. Cuidado com os barcos que você anda entrando. E quando você entra no barco, você põe todo mundo para se lascar. Desculpa a expressão rasgada. Quem não tem nada a ver com o negócio, toma de tabela. Eu já andei com pessoa
que eu falo assim, é eu andar e eu ser controlado pela polícia. As maiores latadas que eu entrei na minha vida é porque eu estava com a mal companhia. Você lembra do conselho da avó? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu... E aquela outra mais antiga e clássica, quem anda com porcos, farelo? Ah, você conhece. Andar com desobediente é pedir um pedaço da prova para si. Conhece nego que está fugindo de Deus? Toma cuidado. Quando o chicote pegar, vai sobrar uma beira para você também. Eu sempre dou o exemplo da minha avó quando eu era pequenininho. Uma vez eu fiz traquinagem e minha mãe foi me pegar de cinto. E minha avó era minha protetora. E eu comecei, não, mãe, não. E cinto de cá e cinto de lá, não, mãe. E minha avó entrou para me defender, minha avó levou umas 2 cintadas. Quem entra para defender custoso, leva de graça. Eu prego didática, irmão. Bem simples e tranquilo. Só não entende quem não quer. Olha para o seu irmão assim, mas sem ele perceber. Será que você está do lado de um Jonas? Não mostra, senão ele vai correr de você. Ou é você que é o Jonas que está afundando o barco? Se você tem um funcionário Jonas, irmão, manda ele embora. Pega ele e joga ele no mar. O pastor está pregando para o pessoal botar os outros para ficar desempregados. Não, irmão, está trazendo luta. Pastor, eu coloquei fulano para trabalhar comigo, pastor, dá tudo errado, a maquita quebra, o trem destrói, a coluna... Pastor, eu já tive mais prejuízo nessa obra. Irmão, talvez você contratou um Jonas. Tem 2 opções. A primeira coisa é falar com ele. Quem é você? De onde você veio? O que está acontecendo? Ele vai falar, olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu estou fugindo de Deus, e isso aí tudo que está acontecendo é culpa minha. Se ele for honesto, ele fala. É difícil. É difícil. Quem é o homem para fugir de Deus, Gabriel? Ah, eu vou lá para Dubai. Lá ninguém vai me achar. Ah, eu vou lá para a Suíça. Longe do Corpo do Ouro. Só esqueceu que Deus está aqui na Suíça também. Amém? Na onde Deus não te encontra? Na onde Deus não me encontra? Ele nos encontra nos piores dias da nossa vida. Ele nos encontra no banheiro chorando. Ele nos encontra quando a gente está falando, eu vou chutar um balde, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais. Ele está lá. Aleluia. Ele nos encontra decepcionado, amargurado, sentindo um onésimo, um inútil. Eu não valo nada, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso, eu sou onésimo. E Deus fala, pera, eu vou te encontrar e vou te mostrar o meu amor e a minha graça na sua vida, o que é capaz de fazer. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é a morte. E há caminhos que parecem ser de tribulação, e é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Ah, se Onésimo não tivesse sido preso, ele não tinha conhecido a salvação, ele não tinha conhecido o apóstolo Paulo, o evangelho não tinha entrado nos seus ouvidos e no seu coração, ele não tinha restaurado a sua vida com seu patrão e amigo Filemon, ele não estava no céu de glória. Coisa boa foi aquela cadeia, coisa boa foi ter dado errado. Quem está comigo diz amém. Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Não deixe eu pregar sozinho. Tem crente nessa igreja, nessa noite. Eu não estou entendendo, pastor. Parece que está afunilando e está. E Deus vai te afunilar e apertar até você debate de cá, debate de lá e está afunilando e não tem caminho. É aqui. E glória a Deus por isso. Eu te encontrei, Onésimo. Isso é maravilhoso. Deus encontra Onésimo na boca do fumo, na boca de fumo. Deus encontra Onésimo na beira do bar. Deus encontra Onésimo depois de um divórcio. Deus encontra Onésimo depois de uma empresa fracassada, de um ministério que não deu certo. Todo dia Deus tem encontrado Onésimos na vida, em vários lugares. Lugares inimagináveis. Na onde eu vou encontrar Deus? Ah, na igreja. Não, na cadeia. Que isso?
Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Que lugar inusitado para... Que lugar diferente. Muito obrigado, Tica. Galardão no céu. E ainda vai sair na filmagem. Tica, viu, irmãos? Todo o Brasil e o mundo. Tica, tem que casar. Manda mensagem. Olha aí, estou ajudando. Agora a visibilidade cresce. Agora aparece. Amém? É isso aí, vamos usar o que tem, irmãos. Onésimo todo dia tem sido encontrado em cada lugar. Eu acho tão lindo, pastor Gideão. Deus, Ele... Se dependesse de nós, todos nós estávamos destruídos. Ah, se não for o Senhor, diga Israel, ah, se não for o Senhor. Se não fosse o Senhor ir atrás do Sérgio, de um Onésimo da vida. Ah, se não fosse o Senhor ir lá em Belo Horizonte, naquela cidadezinha, atrás de um carro de cachorro-quente, atrás de um menino. Ah, se não fosse o Senhor. O Senhor vai atrás de um, vai atrás de outro, vai atrás de um. Um dia, Deus desceu naquele encontro diário e ele falou, cadê meu amigo? Meu amigo não está aqui. Adão! Você acha que Deus não sabia geograficamente onde Adão estava? A Bíblia diz que não há nada oculto diante dos seus olhos. Porque Deus faz uma pergunta tão ignorante para muitos ouvintes? Porque Deus não sabia onde estava Adão? Lógico que sabia. Então por que Deus faz essa pergunta? Porque Deus estava querendo dizer, você se perdeu na caminhada. Você está perdido atrás da desobediência. Não é nem da folha. Está tentando arranjar da sua maneira, cobrindo a vergonha com folhas. Adão, onde estás? Eu desci no horário marcado, eu não encontrei, eu vou embora, vou voltar para o céu. Não, eu vou atrás do meu amigo. Eu vou chamar pelo nome dele. A Bíblia diz que o casal ouviu os passos do Senhor no jardim. Como é que será o passo do Senhor? Será um passo forte? Não sei. Será que é um passo suave? Não sei. Eu queria ouvir. Eu queria ouvir os seus passos, Senhor. Anda nessa noite, nesse lugar. Caminha no nosso meio, Senhor. A Bíblia diz que eles ouviram os passos do Senhor no meio do jardim e temeram porque estava nu e se esconderam. Quantas vezes a gente nos esconde de Deus? Deus está atrás de nós, nós estamos escutando os seus passos. Vez de facilitar, a gente faz é dificultar. Eu vou me esconder. Todas as vezes a solução do homem é a mais errada, a solução de Deus é a certeira. Eu vou esconder meu pecado, eu vou esconder meu erro. É mais fácil eu fazer uma performance, todo mundo vai acreditar. Eu vou me esconder. Você acha que foi só ele que se escondeu? A Bíblia fala de um profeta que falou, não chove, não chove. A Bíblia fala que ele falou, chove, chove. Tudo que ele falava acontecia. Debaixo da minha palavra não cai nem orvalho, nem gota, nem nada. Ninguém sabe quem é o pai dele, não sabe quem é a mãe dele, sabe que ele vem de uma região. Mas um dia esse homem temeu uma palavra de uma mulher, se escondeu, correu, e a Bíblia diz que Deus foi atrás dele dentro da caverna, depressivo, pensando em desistir e dizendo, todo mundo desviou, não tem ninguém do meu lado, estou sozinho. Deus falou, Elias, o que tu está fazendo dentro dessa caverna? Tem gente que esconde atrás da relva, da grama, da árvore, do arbusto. Tem gente que entra para dentro de uma caverna se escondendo de Deus. Tem gente que desce para o fundo do porão se escondendo de Deus. Cada um vai tentando se esconder da sua maneira. É uma tentativa ignorante que nós cometemos
pela nossa fraqueza de seres humanos. Eu já tentei me esconder de Deus, esconder do chamado. Eu já disse isso aqui. Recém-casado, eu falei com a esposa e fiz igual Abraão e Sara. Olha, vamos chegar nessa igreja, não fala que nós é consagrado, não fala que nós pregamos, nós é crente recém-convertido. Não quer saber de púlpito, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Vou no domingo, dou o dízimo e vou embora. Igual Ananias e Safira, combinou lá fora. Que nós entrou na igreja, um gritou: ô pastor, esse homem é um homem de Deus, pastor, esse homem prega demais. Eu falei: rapaz, já me denunciaram. Falei: já até levantou a bola mais do que é a verdade. Eu falei: amém. Na outra semana eu estava no púlpito daquela igreja pregando, e eu falei que nunca mais ia pisar num púlpito para pregar, de tanta tamanha frustração que eu tinha com igreja e com ministério. Para onde eu irei? O apóstolo Pedro uma vez foi confrontado. Jesus falou: vocês não vai dar linha, não, vaza. Desculpa a expressão goiana e popular. Pega o beco, vai embora. Vocês não vai. Para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Vai ficar fugindo até quando? Vai esperar o mal maior acontecer? Vai esperar o barco naufragar? Vai esperar a tempestade chegar? Está esperando o quê? Para ouvir os passos do Senhor. Adão, onde estás? A pergunta ainda está soando no eco do universo. Onde estás? Tira o nome Adão e coloque o seu nome. Onde estás? Eis-me aqui, fala igual Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Sou homem de impuros lábios, habito no meio do povo de impuros lábios, mas eu estou aqui. Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Deus foi atrás de Elias, Deus foi atrás de Adão. Um dia Jesus pegou e falou para os discípulos: vai na cidade, eu tenho um compromisso. Saiu dos territórios de Israel, entrou em Samaria, por volta de meio-dia, e propositalmente foi atrás de uma mulher que todo mundo a repudiava, que tinha uma índole, uma má índole para muitos. Ele falou: e eu tenho que ir sozinho. Ele chegou lá e puxou o assunto. Dá um copo d'água? A mulher olhou, veste de judeu, barba de judeu, cabelo de judeu, andado de judeu, quipá de judeu. Vamos trazer para os dias tudo de judeu. Ela já falou: como pode tu vins a mim, que sou samaritana, e tu, judeu, pedir de beber? Eu que sou mulher. Eu falei: a ferida está grande. O trauma está grande. Mulher, se tu soubesse quem lhe pede água, tu me pedirias e eu lhe daria uma água que você nunca mais teria sede. Ela continua na visão natural. O poço é fundo, você não tem com que tirar. Mas depois ela fala assim: Senhor, ela já muda, dai-me dessa água para que eu não volte mais aqui. Toda vez que eu venho cá, eu escuto piadinha. Toda vez que eu venho cá, eu sou maltratada, eu sou rejeitada. As mulheres casadas me olham de travesso. Eu não queria vir aqui mais não, Senhor. Dai-me dessa água para que eu não volte mais aqui. Jesus falou assim: chama o teu marido. Ei, bagunçou tudo. Estava indo tão bem. Aí ela disse:
Senhor, não tenho marido. Jesus falou, disseste bem, não tenho. Com Jesus é na verdade, irmão. Você pode mentir para o patrão, para a esposa, você pode mentir para o filho, você pode mentir para o pastor, mas com Jesus é na verdade. Não vem com mentira, não. Quando você fala, não tem marido, Jesus fala, disseste bem, gostei. É por aqui que nós vamos começar. Começa a se assumir, começa a entender que comigo é na verdade. Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 e agora o que tem não é teu. Vejo que tu és profeta. Você falou minha vida todinha em menos de 1 minuto. Tu és profeta. Olha a preocupação dela. Hoje o pastor Gideão já disse. A preocupação dela era adorar. Samaritana, com a vida toda pendengada, cheia de traumas, mas ela queria o quê? Ela queria o quê? Olha a preocupação dela. Eu quero ficar rico, é essa? Não. Eu quero arrumar um marido, foi essa? Não. Ela preocupou, eu quero adorar. Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui nesse monte. Mas vocês falam que é no templo em Jerusalém. Na onde deve adorar? Aí Jesus disse, o tempo vem. Aleluia. E o tempo é agora. Ele fala para o futuro e ele fala no presente. Em que os verdadeiros, não está entendendo? Levanta sua mão comigo. O tempo vem. E o tempo é agora. É hoje que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adora. Na onde estão os adoradores? Aquela mulher, ela foi encontrada pelo amor, pela graça, e não foi pela acusação. Ela foi encontrada pelo perdão. Jesus foi um homem que se aproximou dela diferente de todos que já tinham se aproximado dela. Ela nunca tinha recebido isso na sua vida. Jesus está nos oferecendo isso, amor, graça, perdão. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha o convite de Jesus, por favor, olha aqui para o pastor, por favor. Sabe, queridos, ainda tem mais alguns minutos. Ele foi atrás de Adão, lá no jardim. Ele foi atrás de Elias, na caverna. Ele foi atrás da mulher samaritana, no poço. Ele foi atrás daquele homem que tinha 38 anos na beira do poço. Ele foi atrás. Ele foi atrás do Gilberto. Ele foi atrás. Ele foi atrás do Gideão. Lembra daquele dia? Talvez não foi numa prisão. Talvez não foi num poço. Talvez não foi num tanque. Talvez foi na bleia. Talvez foi num culto no lar. Talvez foi numa célula. Talvez foi numa festividade. Talvez foi na sua casa. Mas ele foi atrás. E ele continua vindo atrás. Ele foi atrás de Pedro. Pedro pescando, bateu rede a noite toda, não pescou nada. Jesus foi atrás dele, falou assim, eu quero te fazer pescador de homem. A história foi linda, foi maravilhosa, viveu um milagre, comeu peixe de milagre, comeu pão de milagre, ressuscitou, fez tanta coisa maravilhosa, 3 anos e meio se acabou. Pedro agora não tem mais o mestre. Pedro fala, vou pescar. E líder que é líder arrasta outros, para o bem ou para o mal. E o pessoal falou, se Pedro vai pescar, eu também vou pescar. Sabe, pai, pastor, o que tem a ver isso? É pecado pescar? Não, irmão, lógico que não. Mas o que ele estava dizendo, vou voltar minha velha vida. Vou abrir de novo minha empresa de pesca. Foi muito bom enquanto durou, mas acabou, agora a vida que segue. Vou voltar a pescar. Bateu rede a noite todinha. Pedro era um pescador experiente. Ele ia pela lua, ele sabia o dia do peixe. Jesus falou assim, peixe, todo mundo bate loca, hoje ninguém sai. Os peixes, sim senhor. Todos os peixes fugiu. Pedro, joga rede, nada.
só vem lodo, só vem alga marinha, pedaço de pau, só para ele deixar nervoso. Ele fica tão irado, Gabriel, que ele tira a roupa. Ele fica nu. Amanhece o dia, Jesus na beira da praia. Ele repete a mesma história da primeira chamada. Na praia de novo, na onde tudo começou. Ele faz uma nova fogueira. Pedro negou ele na fogueira por 3 vezes. Aí Jesus prepara o mesmo cenário. Pão e peixe. Quase uma santa ceia. Irmãos, shalom, shalom. Pessoal, quem é aquele? Irmãos, tem alguma coisa para comer? Batemos rede a noite toda, não pegamos nada. Vem, eu já tenho um McFish aqui, pão e peixe. Vamos embora, crente gosta de comer. Jesus começa o McFish. E pastor, é cheio de heresia, né, irmão? Misericórdia. Pão e peixe na brasa. Todo mundo desce. Pedrão pula na água, porque ele estava sem roupa. Alguns pregadores falam que Pedro ficou à parte. O colégio apostólico com Jesus, comendo, beleza, contando aquelas brincadeiras, conversando, né? Alguns pregadores falam que Pedro ficou à parte. Aí Jesus falou, galera, fica aí de boa aí, só um minutinho, deixa eu ter um tete a tete aqui com o Pedrão. E aí, ça va? Ça va. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Vamos comer um peixe? Quer um pedaço? Vou lá pegar para você. 10 minutos. Estou achando você cabisbaixo. Isso é tudo acrescentagem de Sérgio Gilberto, tá, irmãos? Ça va? Tá tudo bem? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Vai lá, brinca de novo, volta. Pedro, tu me amas? Filéus? Hã? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Jesus perguntou, você disse que todo mundo ia me deixar, mas você ia ficar comigo até o final. Você diz a mesma coisa ainda? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Quem ama Jesus, ama a igreja de Jesus. É mentira uma pessoa que fala que é crente e não congrega, que não quer saber de igreja. Quem ama Jesus, ama o povo de Jesus, ama a igreja de Jesus. Jesus que instituiu a igreja, Ele que construiu a igreja. É assim que é. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro nega. 3 vezes Pedro afirma que ama Jesus. Jesus foi atrás de Adão e Eva. Jesus foi atrás de Elias. Jesus foi atrás da mulher de Samaria. Jesus foi atrás do homem do poço de 38 anos. Jesus foi atrás de Pedro a primeira vez. Jesus foi atrás de Pedro a segunda vez. E Jesus está vindo atrás de você de novo. Alcançado pela graça. Diga assim comigo, eu fui e sou alcançado pela graça. Uma carta linda de amor para a gente finalizar. Eu fico imaginando o velho Paulo com uma pena de uma caneta, um tinteiro, numa cela escura, escrevendo: meu filho Onésimo, que gerei em prisões, receba ele, não mais como funcionário, não mais como escravo, mas como irmão amado,
Queria ficar com ele para mim. Ele ia ser muito útil aqui na igreja, na obra, na minha vida. Mas não deveria fazer isso sem sua permissão. E eu venho te pedir, poderia te mandar, porque você me deve a sua própria vida. Ele ganhou Filemão para Jesus. Você me deve sua própria vida. Poderia te mandar, mas não quero fazer isso por obrigação. Te peço, sabendo que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Meu Deus. Pensa, Gideão, recebe aí o pastor Gilberto nos Estados Unidos. Ó, dá um jantar para o pastor Gilberto. Dá uma cama para o pastor Gilberto e uma toalha. Gideão fala, não, eu vou receber ele de limãozinho. Eu vou colocar ele numa suíte. Eu vou fazer muito mais do que o pastor Sérgio me pediu. Eu vou levar ele numa churrascaria. Eu vou fazer muito mais. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu estou te pedindo, mas eu tenho certeza, porque eu conheço o seu coração, e você fará muito mais do que eu estou te pedindo. Você é homem de Deus. Eu quero que você perdoa, receba, restaura. Um novo tempo vai começar na sua vida, Filemão, na vida de Onésimo. Ele um tempo se ausentou de você, mas eu estou te devolvendo para ficar com você permanentemente. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de afastar, de se abraçar. Tem tempo que a gente fica longe um do outro. Mas há tempo de voltar, irmão, e parar de bobeira. Há tempo de pedir perdão e falar, para com isso, eu te amo, você é irmão em Cristo. E nós vamos morar no mesmo céu. Há tempo de afastar, de abraçar. Mas há tempo de abraçar. Há tempo de chorar. Há tempo de pedir perdão, há tempo de restauração. E Onésimo vai levando a carta do apóstolo Paulo, aleluia, e bate na porta de Filemão. Ô patrão, ô irmão, você aqui, por favor, antes de qualquer coisa, leia essa carta do velho Paulo, do apóstolo Paulo, depois você faz o que você quiser comigo. Eu fico imaginando ele lendo a carta. Eu, Paulo, o velho, prisioneiro de Cristo, venho por meio desta, com meus próprios punhos, recomendar e te pedir, receba Onésimo, meu filho que gerei em cadeias, em prisão. Ele uma hora foi muito inútil, eu sei que ele errou, mas vamos esquecer isso, é um novo tempo. Eu estou te pedindo, Filemão, você eu ganhei para Cristo, Filemão, eu te conheço, dá uma saudação para todo mundo, mas receba Onésimo, não receba como funcionário, receba como irmão amado. Ele será muito útil na obra do Senhor. Receba ele diferente, perdoa ele, esquece tudo que aconteceu, e se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu te pagarei. Você não está entendendo Cristo nessa mensagem. Jesus, ele disse, eu vou pagar a sua dívida, Tetelestai. Ele está te devendo, ele é fugitivo, ele é Onésimo, ele aprontou e aprontou bastante. Mas eu tenho uma carta, Pai, está aqui, todo escrito de dívida eu rasgo. Eu paguei na cruz do Calvário, ele não deve mais nada. Toda mensagem ela termina em Cristo. Foi Cristo que te trouxe para estar aqui nessa noite. Não foi apenas um convite. Foi Cristo que quis que você estivesse aqui para você entender o quanto você é amado. Esses dias, eu vou já finalizar aqui, eu estava vendo um vídeo no Instagram e eu fiquei encabulado com a matemática daquele homem. Ele diz de percentual, qual é a possibilidade de você ganhar na Mega Sena? Ah, é 1 em 1 trilhão, é 1 em 1... E ele foi colocando. Qual é a possibilidade de você estar num voo e o voo cair? Ele foi colocando. Quase zero. É difícil. Ele foi colocando várias possibilidades de você conduzir um carro e ter um acidente. Eu dirijo há tantos anos, graças ao bom Deus, nunca tive um acidente. Coisas à toa, uma encostadinha de nada, nem no estacionamento. Graças a Deus. E que o Senhor continue nos guardando. Então, existem coisas que a sua possibilidade de acontecer é pequena. Mas você sabia, para você ser gerado, fecundado,
a possibilidade é muito, 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 infinitamente menor do que você ganhar na loteria. Então, sabe o que significa? Que você já é um milionário. Dentre tantos milhões, você foi o escolhido. Você veio, você cresceu, você venceu. Para de achar que você é onésimo, que você não vale nada. Você vale preço de sangue. Jesus entregou sua vida por você. Ainda que seu pai te abandonou, não quis saber de você, nunca te procurou. Você tem um Deus que vela pela sua vida. Ainda que você foi traído por amigos que você confiou, Jesus nunca te deixou na boca, na quebrada. Ele esteve do seu lado, na hora boa e na hora ruim. Você fazendo certo ou errado, ele não te abandonou. Levanta a sua cabeça. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de restauração. Porque uma carta foi escrita. Uma carta de amor. Para que nós fôssemos recebidos. Não como escravos, mas como filhos. Filhos amados, que foi gerado em Cristo. Aleluia! Nós fomos alcançados pela graça, a graça redentora, a graça que sobrepassa todo entendimento. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A graça, ela está aqui. A porta da graça está aberta sobre a minha e a sua vida. Graças a Deus que a graça é de graça. Aleluia! Graças a Deus que não depende de homem. Graças a Deus que a graça nos alcançou. Oh, aleluia. Ele continua alcançando vidas. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés nessa noite.